Olá, meus amigos e minhas amigas de Ideal Espírita. Hoje daremos então continuidade aos nossos estudos referente ao segundo item da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, onde trataremos da segunda vantagem, né, da aplicação do método utilizado por Kardec, que é o controle universal dos ensinamentos dos Espíritos. Na semana passada a gente falou sobre essa primeira vantagem, onde Kardec diz que a aplicação desse método garante uma unidade futura do Espiritismo, não permitindo assim que ele tivesse algumas divisões devido a divergências que poderiam ser apresentadas quanto à sua base doutrinária, exatamente por não ter essas divergências. E hoje vamos tratar dessa segunda grande vantagem, onde ele diz que é uma garantia contra as alterações que poderiam infligir ao Espiritismo as seitas que gostariam de se apoderar dele em seu proveito e acomodá-lo à sua maneira. Ou seja, utilizando daqueles preceitos trazidos pelos Espíritos e codificados por Allan Kardec a seu bel prazer, moldando então as suas vontades, moldando então a tendência de aplicar em seu próprio proveito, né? Então Kardec diz que quem tentasse desviar o Espiritismo do seu objetivo providencial fracassaria, pela simples razão de que os Espíritos, pela universalidade de seus ensinamentos, farão cair toda modificação que se afaste da verdade. Então a gente trazendo isso para o tempo de hoje, a gente consegue entender, né, porque esse método de universalidade dos ensinamentos dos Espíritos, como já dissemos praticamente em todos os vídeos, Kardec utilizou como método para a codificação de toda a obra espírita, da qual nós estamos estudando nesse projeto. Então, a gente tem todos esses ensinamentos materializados através dessas 5 obras. Portanto, essas obras são o norte, elas são exatamente a matriz, a pedra angular da qual a gente vai moldar todos esses ensinamentos trazidos na atualidade pelos Espíritos. Então, tudo aquilo que diverge dessa base doutrinária não deve ser adotada como Espiritismo. A gente vai lembrar, quando a gente pega lá no Livro dos Espíritos, logo na primeiro item da introdução, Kardec diz que para se designarem coisas novas são precisos termos novos. Foi por isso que ele criou o termo Espiritismo, para que ele não se confundisse com os demais termos ou as demais seitas ou religiões daquela época. Então é só por uma questão de distinção de termo, e a gente tem que ficar muito atento com isso hoje, para que a gente não admita coisas que falam de Espiritismo como sendo espíritas. Porque se divergirem da base doutrinária da qual temos hoje, contida nessas 5 obras, a gente não pode encarar como Espiritismo. E Kardec ele comenta exatamente isso depois, que aqueles pontos que ainda não foram elucidados, né, porque Kardec diz que a doutrina espírita ela é progressista, então os espíritos não abordaram tudo exatamente, porque a gente não tinha maturidade àquela época para entender tudo, assim como a revelação, por isso que ela foi dividida, primeiro iniciada por Moisés, depois por Jesus, agora pelo Espiritismo, e assim ela vai ser dada continuidade conforme a nossa capacidade de assimilação. Kardec diz que esses pontos ainda não elucidados não seriam leis, e eles então deveriam ser aceitos, senão com todas as reservas e apenas a título de informação. E a gente lembra, né, de alguns autores espíritas hoje, por exemplo, André Luiz, quando ele traz a psicografia, né, através do Chico, do livro Evolução em Dois Mundos, ele diz lá no prefácio que tudo ali que ele estava dizendo poderia ser comprovado pela ciência mais tarde, e que a gente deveria esperar então essa confirmação. Não é? A gente também lembra essa comparação feita lá no livro O Consolador, onde quando a FEB, ao editar esse livro, viu algumas divergências relacionadas à base doutrinária e mandou então para que Chico avaliasse, pedisse a Emmanuel que avaliasse. Uma das questões foram inclusive corrigidas por Emmanuel, e ele diz que foi um problema de filtragem mediúnica, e uma outra não, em que ele tratava a questão da alma gêmea, e Emmanuel pede para que mantivesse aquela tese feita por Emmanuel relacionada ao item da alma gêmea, porém com ressalvas da FEB, colocando a visão dela baseado dentro da
doutrina espírita, do que veio trazer Allan Kardec. Então, mostrando que todo o trabalho da divulgação espírita ele deve ser tomado com muita seriedade. E nós, na condição de espíritas, também devemos, ao ler essas obras, ter um discernimento. E o que nos dá esse discernimento é a leitura de toda a codificação. Por isso que esse projeto a gente vê com muita importância para que nós possamos realmente aplicar o discernimento do que a gente pode adotar como sendo obras que trazem essa continuidade da base, que tem essa base doutrinária. Porque Kardec ele diz que, né, como já dissemos no princípio, que os espíritos eles não trouxeram tudo. Eles disseram tudo e não disseram tudo ainda hoje. Então, pelo fato desse caráter de progressão da doutrina espírita, novas coisas virão. Não é? É exatamente por isso que a gente também vai ver, citamos o André Luiz, ele trouxe, né, logo depois aí, o mecanismo, junto com a Evolução em Dois Mundos, depois trouxe o mecanismo da mediunidade, que a gente percebe só aquela época poderia ser dito e ainda vai se conseguir comprovar devido ao avanço da ciência, da medicina, de conceitos relacionados ao eletromagnetismo. Porém, todas essas revelações, quando são trazidas por espíritos, essa continuidade, né, da doutrina, quando são trazidas por espíritos sérios, eles mesmos têm a consciência de que não sabem tudo. E eles pedem com que essas informações esperem a confirmação mais tarde. Kardec diz o seguinte, que os espíritos verdadeiramente sábios, se não se sentem suficientemente esclarecidos sobre uma questão, não a decidem jamais de um modo absoluto. Eles declaram não tratá-la senão sob seu ponto de vista e aconselham a esperar sua confirmação. Vemos esse exemplo de André Luiz, esse exemplo de Emmanuel no livro Consolador, né? Porque os espíritos realmente sérios, superiores, eles não temem ser questionados. A gente também lembra de uma frase dita por Emmanuel, logo no início do trabalho de Chico, onde ele fala com Chico que se algum dia ele dissesse alguma coisa que divergisse, que fosse diferente do que havia dito Jesus e Kardec, que Chico deveria abandoná-lo e continuar com os dois. Não é? Então, esses são os conceitos de Kardec que nós, na condição de espíritas, temos que ficar muito atentos para que nós não aceitemos coisas que divergem dessa base doutrinária e nos afastando então da verdade, nos levando a outros campos obscuros aí que podem nos complicar muito no futuro. Então, um grande abraço e até no próximo vídeo, onde iremos fazer aí o fechamento deste item. Grande abraço e até lá.